Normalmente, uma correção no setor tecnológico significa que o restante do mercado também vai corrigir, mas ao mesmo tempo, temos um sinal oposto vindo das small caps. Bem-vindo de volta, Bruno. Obrigado. Da última vez que nos falamos, um mês atrás, você mencionou uma correção no mercado de equities dos Estados Unidos e que os mercados emergentes estavam com desempenho superior. A situação continua a mesma? Não. Em poucas palavras, a situação está confusa. Vamos começar analisando este gráfico diário da Índia. Esta linha preta representa a força relativa diante do S&P 500 e, como podemos ver, estava subindo em agosto. Nos últimos 5 dias, essa linha começou a descer, rompeu o suporte da tendência ascendente e agora estamos em uma espécie de correção. O mesmo aconteceu com a China. A força relativa estava subindo e agora está descendo e rompendo o suporte da tendência ascendente. O mercado brasileiro, que estava superando o desempenho dos outros mercados emergentes, como podemos ver através dessa linha laranja ascendente, e do SP, agora também está entrando em pausa e rompendo a tendência ascendente. O oscilador aqui também está caindo, portanto temos uma correção em todos os mercados emergentes. Essas preocupações estão sendo refletidas no ouro? Deveriam, mas a situação é um pouco diferente aqui. O ouro, na verdade, subiu durante julho e agosto, enquanto o S&P 500 estava se movendo lateralmente. Quando o S&P 500 se recuperou em setembro, o ouro caiu de 1.360 para 1.290, que é uma importante área de suporte. Então, se o metal se recuperar, os temores voltarão. Como foi o desempenho da taxa de juros nos Estados Unidos durante o verão? A taxa de juros nos Estados Unidos tem uma estreita correlação com o S&P 500. Quando o S&P 500 estava subindo no início de julho, as taxas de juros também subiram. E quando o S&P 500 fez uma pausa, como podemos ver através dessa linha preta, as taxas de juros caíram e até atingiram uma nova mínima. No início de setembro, as taxas de juros começaram a subir novamente e o S&P 500 também subiu. Agora estamos de volta ao nível de resistência em torno de 2,30. E se as taxas de juros caírem, o S&P 500 provavelmente entrará em uma pausa. A Europa e o Japão parecem estar em uma tendência ascendente. Mas será que isso vai durar? Isso foi uma surpresa. A força relativa da Europa diante do S&P 500 estava em uma longa tendência descendente, que agora foi rompida. Ao mesmo tempo, o Eurostoxx também rompeu a tendência descendente dos preços, registrando máximas e mínimas mais altas. Portanto, tivemos uma ligeira divergência baixista, pois o indicador estava caindo, enquanto os preços subiram marginalmente. Entretanto, o fator mais confuso é que, normalmente, a Europa não melhora o desempenho enquanto o S&P 500 está corrigindo, porque o Eurostoxx é mais arriscado que o mercado dos Estados Unidos, o que significa que quando há uma correção nos Estados Unidos, o Eurostoxx corrige ainda mais. Então, como a força relativa está se recuperando, provavelmente não haverá correção nos Estados Unidos. E qual é a situação no Japão? A situação no Japão é muito parecida. A força relativa estava aumentando e o iene caindo, permitindo que o Nikkei se recuperasse e até alcançasse máximas mais altas, acima de 20.300. Contanto que o Nikkei permaneça acima desse nível de resistência registrado em maio e junho, não teremos uma correção. Caso contrário, se o nível 20.300 for rompido para baixo, teremos uma correção. E o cenário está positivo para o S&P 500? Deveria, mas não está. Neste gráfico semanal, podemos ver que a nova máxima de 2.508 está apenas ligeiramente acima da máxima registrada em julho, de 2.490. O oscilador está caindo e em território de sobrecompra, e a volatilidade está baixa, próxima a 10%. Então, o risco de um retorno ao nível 2.417 ou abaixo continua. This high here is going to be met subsequently by a return to the 2417 level. Então, será que temos algum sinal claro aqui?
No gráfico diário, o único sinal claro é que o índice VIX estava muito baixo, em torno de 10%, e que a tendência descendente parece ter sido rompida e induzido uma correção, porque estamos começando a romper essa tendência ascendente. Entretanto, se compararmos 2.508 e 2.496, é quase como se o S&P 500 estivesse estagnado. Não houve uma queda significativa e o oscilador já está em território de sobrevenda. Portanto, temos um enigma e estamos esperando por um sinal. Então, por que essa situação é tão confusa? Porque os dois mercados estão seguindo direções contrárias. Primeiramente, o Nasdaq tem operado em uma faixa recentemente e, em meados de setembro, se moveu do topo para o fundo dessa faixa. Normalmente, uma correção no setor tecnológico significa que o restante do mercado também vai corrigir, mas ao mesmo tempo, temos um sinal oposto vindo das small caps, que estão registrando máximas mais altas em comparação com julho, e a força relativa está aumentando. As small caps não registram novas máximas quando as large caps estão entrando em uma correção, porque normalmente elas são mais arriscadas e entram em correção antes das large caps. Portanto, os sinais aqui são totalmente contrários. Os indicadores sugerem que está tudo bem e que o mercado altista deve continuar, mas o setor tecnológico está em correção. Nós teremos que esperar para ver, porque estamos no final de setembro e normalmente essa correção dura até meados de outubro, ou mesmo até o final de outubro, como aconteceu no ano passado. Bruno, muito obrigado pela análise. Obrigado pelo convite. Isso é tudo por hoje, mas continue conectado ao Dukascopy TV para mais análises exclusivas de mercado, assinando o nosso canal no YouTube. Até mais!